Olá pessoal, aqui é o Rafael Mondini, cofundador da empresa Mondini Plantas, e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre a azaleia, suas origens, características, plantios, podas, o florescimento e a área para plantar e como plantar. Então vamos lá, vamos começar agora sobre a azaleia. A azaleia é originária do continente asiático. Elas são facilmente encontradas em países como a China e o Japão, locais de inverno rigoroso, e que acabam sendo os responsáveis por algumas das características mais atraentes dessa planta. Uma dessas características é que ela pode atingir até 2 metros de altura e apresenta um ciclo perene, florescendo justamente durante a estação mais fria, enquanto outros tipos de flores estão em repouso ou se preparando para a próxima floração. A característica: por ser uma flor acostumada a condições climáticas adversas, a azaleia tem grande resistência. Ela se adapta a vários tipos de solo e pode ser cultivada tanto com exposição solar direta quanto à meia sombra. As azaleias podem ser encontradas naturalmente nas cores roxa, branca e rosa, mas determinadas técnicas de cultivo têm criado diferentes matrizes dessas 3 cores, aumentando o número de opções disponíveis na floricultura. Suas pétalas podem ser simples, com dobras ou listradas, mesclando as cores mais comuns para essa planta. Agora eu vou falar um pouco como fazer o preparo. O solo, ela gosta de solo ácido, ela prefere um clima, uma temperatura mais amena, um pouquinho mais frio. A área mínima pode ser plantada em vasos de jardineiras. O florescimento a partir de 1 ano de formação da muda. E a floração acontece geralmente em abril e julho, e suas flores dependem do cultivar escolhido. Bom, e como plantar essa muda, fazer a adubação tudo corretamente? Bom, há diversas opções de azaleias para começar o plantio da flor. Contudo, a mais popular entre os brasileiros é a espécie Rhododendron indicum, Plank, que teve um melhoramento genético e exibe cultivares da cor roxa, rosa, branca, salmão, lilás, vermelho e mesclada. Os ambientes, ela se desenvolve melhor em climas mais amenos, mas também florescem em climas mais quentes. Regas são necessárias ao longo da vida da planta, mas apenas a cada 2 ou 3 dias, uma vez que as azaleias não são exigentes à água. Elas ainda crescem melhor em solos ou substratos bem drenados e que permitem a variação de umidade. A propagação, ela é realizada sexuadamente por meio de sementes e tem como fim atender a programas de hibridação para obter novos cultivares. Quando assexuada, que é o método mais empregado pelos produtores, são retiradas com as folhas estacas de aproximadamente 7 a 10 cm do ponteiro de ramos, que não sejam muito lenhosos nem muito herbáceos, não pode ser muito novo nem muito velho o ramo, tem que ser mais ou menos maduro, podemos dizer assim, a gente chama ele de maduro. Essa forma de estaquia vai gerar plantas sempre iguais, não vai ter diferença de cores, nada. Ela vai gerar igual à planta mãe onde foi retirada. Em seguida, devem ser tratadas como reguladores de crescimento, que promovem o aceleramento e a formação de raízes, mas recomenda-se que o estaqueamento seja realizado em uma casa de vegetação, sobretudo nos meses mais quentes. Em geral, são necessários 6 semanas para ocorrer o enraizamento adequado da estaca. O plantio deve ser a pleno sol, porém dependendo da espécie ou cultivar, também pode ser a meia luz. O solo deve ser composto de terra de jardim e vegetal, sendo uma parte dele para uma de areia, além de 3% da matéria orgânica. Não há necessidade de realizar a calagem, pois as azaleias gostam de solos ácidos. Para a adubação, adote a formulação de liberação lenta, que é o 10-10-10, e que permite ser realizadas 4 vezes ao ano. Bom, a cova. Abre um espaço que tenha o dobro do tamanho do torrão da muda e forre o fundo com 5 a 7 cm de areia, junto com a mistura de um composto com um adubo animal. Plante a muda de modo que as raízes fiquem protegidas de um contato direto com o material, até que a muda inicie o desenvolvimento. Regue em dias alternados. As podas são necessárias para a formação de novos brotos e renovação da folhagem após o florescimento. O desbaste pode ser feito de acordo com o formato da planta e a altura desejada,
Na primavera, realiza-se a poda dos ramos secos ou muito comprido, para maior areação através das azaleias. Esse processo dificulta a colonização de pragas e ao mesmo tempo provoca a brotação das gemas. Elimine ainda as flores murchas para forçar a abertura dos demais botões florais. Os cuidados que você deve ter com fungos, bactérias ou vírus que podem causar doenças nas azaleias. A queda das folhas cinza escura, que antes estavam esbranquiçadas, é sinal de ataque de óidio, cujo controle é reforçado com a redução de frequência de regas e o isolamento da planta atacada. No caso da presença de seca de ponteiros, podridão marrom escura, que se inicia na ponta do ramo e pode atingir a haste principal da azaleia, faça a poda da região doente e passe no corte uma pasta base de oxicocloreto de cobre. Excesso de umidade no solo ou no ambiente estimula o aparecimento de fungos, que deixam as folhas manchadas com aparência de ferrugem. Por isso que é importante botar areia na hora do plantio, porque vai ajudar na drenagem e não vai deixar sempre o solo muito úmido. O florescimento. Por meio de técnicas de controle do fotoperíodo e da temperatura apropriada, a azaleia pode florescer dentro de ambientes em qualquer estação do ano. E reforçando, a floração também acontece entre abril e julho, que são os períodos onde são um pouco mais frios. A floração tende a ganhar força nesse período. E lembrando, depois da floração, recomenda-se fazer a poda de limpeza e manutenção para a próxima temporada de flores. Então sempre é um ciclo. O canal Mondini Plantas fica por aqui. Espero que tenham gostado dessa notícia da semana, que foi falando sobre a azaleia. Vocês conseguem fazer até bonsai de azaleia se quiserem. E a azaleia é uma planta muito cultivada, muitos estão até plantando em grande escala para poder comercializar essa planta. Lembrando, quem gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, reforçando que seu comentário é sempre importante. Caso você tenha alguma dúvida sobre a azaleia ou tenha dúvida sobre outras plantas, que eu vou estar me organizando para conseguir atender a todos os pedidos. Lembrando também, vou deixar um link na descrição desse vídeo. Caso você queira receber mais notícias de plantas ou outro tipo de coisa, adubação também vou ter. Então você pode estar se inscrevendo aqui embaixo e eu vou estar mandando notícias para você toda semana referente a plantas. Meu muito obrigado e até a próxima semana, pessoal.